Oi! Vim falar sobre o que está acontecendo agora, essa pandemia, né? Vim falar o que eu acho. Bom, primeiro, eu não vou entrar em assuntos que gerem muita polêmica, porque não é o intuito e porque eu acho que um dos grandes motivos de tudo tá como tá foi essa separação que eu falei um pouquinho no vídeo que fala da espiritualidade, dessa separação que a gente começou, que a gente entrou nessa onda de separação, principalmente a partir do século XVIII. E a polêmica, né, assuntos polêmicos, eles tendem a aumentar a separação, né, fica cada um de um lado. Que isso é o grande problema do nosso mundo atual, essa dualidade. Né? Que a dualidade, na verdade, ela não é uma coisa negativa. Na verdade, não existem coisas assim. É difícil dizer o que é negativo e o que é positivo, né? Tem muito do uso que a gente faz, como a gente vê aquilo, o peso que a gente coloca naquilo. Mas, imagina só, tá todo mundo. Eu mudei muito em relação às coisas do mundo, em relação às coisas do mundo, em relação à política, em relação a todo o nosso sistema, como ele é, né? Esse sistema antiecológico, um sistema altamente desigual. E eu sempre sofri muito por causa dessas questões, mas muito. Eu tinha crises assim na TPM de chorar 4 ou 5 horas compulsivamente, sem parar, de dor por causa do mundo. Por dois motivos principais. Muito por causa do meio ambiente, muito. Parece que eu tenho um cordão umbilical com a natureza, e aí tudo que acontece com a natureza parece que me dói. E isso sempre foi muito forte de mim e eu não segurava a onda. E em relação à desigualdade social. Então, assim, também chorava por todas as crianças que sofrem, todas as pessoas que sofrem, todos os excluídos, os marginalizados. E eu não sei por que também eu tinha esse acesso a isso, assim, eu sofria muito. E aí, um dia eu me liguei que não bastasse tudo de ruim que acontece, não bastasse esse pequeno grupo que é um pequeno grupo, né, que faz com que tudo essas coisas ruins aconteçam, e acaba que as pessoas mais com uma tendência a isso, às vezes se identificam e acabam sendo pessoas ruins, mas eu acredito que essas pessoas talvez também não fossem ruins se não tivesse uma dominação negativa. Mas enfim, aí eu me liguei disso, que não bastasse tudo de ruim que já estava acontecendo, se a natureza dela já está sendo massacrada, qual era o meu sentimento? Não, tudo bem que eu também tenho sentimento de amor, mas eu sofria muito mais do que... Gente, eu pensava, eu sofria. E aí eu pensei, gente, o que que eu tô... Eu tô piorando. Tipo assim, se já tá ruim, quando eu penso nas pessoas que sofrem e associo a essas pessoas o sentimento de tristeza, de pena, de dor, eu tô mandando mais disso para elas. E quando essa ficha caiu, meu Deus, a minha vontade era voltar, ter nascido de novo para ter deixado de sentir tudo isso de ruim que eu senti durante anos, mais anos. Porque em relação à natureza, eu me liguei disso faz uns 4 anos. Que eu parei de mandar essa energia negativa. Eu era muito revoltada, nossa, com as pessoas que se dizem muito, né? Muito paz e amor e tal, e estão cagando pra natureza dentro de casa, sabe? Que não separa o lixo, que não cuida, que joga lixo no chão, que não cuida, que não... Enfim. E com as pessoas que pegam um monte de sacolinha no supermercado. Enfim, pra tudo isso, né? E também, enfim, me perdi. Era muito revoltada.
Sim, isso em relação ao meio ambiente, eu me liguei disso, que eu sentia muita raiva e irritação, e embora a minha causa fosse nobre, a raiva e irritação é raiva e irritação, minha gente. Raiva e irritação pesa pro lado dos sentimentos negativos. Se existe dois lados, se existe o mal e o bem, raiva e irritação, julgamento, crítica, alimenta o lado do mal. Né? Então eu, por uma causa nobre, estava alimentando o lado do mal. E aí eu digo, somos todos fantoches, né? A gente às vezes acha que porque a gente tem uma sacada em relação a alguma coisa que a gente não está sendo. Não, o negócio nos pega de qualquer jeito, porque me pegou durante anos isso. E é isso. E eu tinha razão, mas eu alimentava o lado do mal, sem querer. Por um motivo, por um amor incondicional à natureza, ainda assim eu caía na armadilha de sentir sentimento ruim. E em relação à política, eu me liguei há menos tempo, faz uns 2 anos eu acho, que eu me liguei também assim, bom, eu até vou fazer um vídeo também falando sobre isso especificamente, que eu me liguei o quanto a gente alimenta o lado do mal criticando, sentindo raiva, julgando, e quando pior é a coisa, mais raiva, mais indignação a gente sente, porque como é que pode? E eu me liguei, quando caiu minha ficha também, que isso eu estava alimentando quem eu abomino, as pessoas que eu mais critico, quando eu estou sentindo sentimento ruim, eu estou alimentando aquela situação. Tá, e para quem vai cair a ficha, já não preciso falar mais nada, mas assim, o quanto a gente alimenta o quanto a gente prolonga tudo isso que está acontecendo de ruim, o quanto o nosso olhar para isso, o quanto o sentimento, a gente pensa em política associando sentimento, quer dizer, o quanto eu estou jogando isso para frente, o quanto eu estou prolongando, né? Então, aí eu me liguei de tudo isso. E entrando nesse combo todo, essa coisa mundial, isso acontece a nível regional, de país e mundial, né? Vai influenciando o todo, independente do grupo, assim, digamos. Em relação a tudo isso que está acontecendo agora, se a gente, que eu até no início fiz uns posts sobre não sentir medo, né? E aí, eu não sabia que estava acontecendo esse movimento aí de não, no início, de gente ser contra a quarentena. E aí eu fui mal interpretada, porque algumas pessoas associaram eu falar que a gente não devia sentir medo a eu dizer que a gente devia sair pra rua e festa. E não, de jeito nenhum. Para cocriar a realidade, duas coisas são fundamentais: sentimento correto e atitude correta. Tá? O que cria mais? O sentimento. O sentimento determina, no final das contas, quem bate o martelo é o sentimento. Mas a atitude, ela é fundamental também, ela é fundamental. Então, assim, eu acho sim que a gente tem que ficar em casa o máximo possível. Eu não estou saindo de casa. E só que agora eu vou dizer, se todo mundo ficar em casa com um sentimento de medo, ou então assim, não vou nem dizer todo mundo ficar em casa, porque não tem como todo mundo ficar em casa. Mas se as pessoas que podem ficar em casa, ficar dentro de casa com um sentimento de medo, ficar olhando as notícias, se eu começar a pensar, porque se eu tivesse do jeito que eu era antes, eu ia estar sofrendo horrores agora. Eu ia estar sofrendo por todas as pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão perdendo as pessoas, pelas pessoas que estão morrendo. Nossa, eu ia estar sofrendo por tudo. Mas hoje eu entendo que se existem pessoas em situação de maior risco que eu, que têm que estar expostas agora, e se eu penso nessas pessoas com preocupação, com medo, eu estou mandando isso para elas. Ou seja, eu estou dificultando a vida para elas.
Quando eu imagino a desgraça, quando eu me sinto insegura em relação ao mundo, em relação ao futuro, eu tô determinando que eu quero mais disso, mais insegurança em relação ao futuro, tanto a vida pessoal, mas se eu tô pensando nisso a nível global, eu tô atraindo essa realidade pro planeta. Então, às vezes a gente acha meio besteira, assim, essas correntes de... Corrente não, mas essa coisa de meditar junto. Meditar por si só já funciona, mas falando no nível planetário, de meditar no mesmo horário, de pensar coisa boa, parece que isso não vai ter um efeito físico, né? Parece que isso que está acontecendo é muito mais físico, muito mais real, e aí tem toda essa questão do Brasil que está rolando agora aí, da política e tal, e isso é tão real que, que parece que a gente dentro da nossa casa, imaginando um futuro bom, parece assim, nossa, que força eu vou ter contra tudo isso que está acontecendo. Mas isso tem força, isso tem muita força. É muito importante a gente se conscientizar que o nosso sentimento coletivo, ele vai determinar o futuro coletivo. Então, a única coisa que meio que me deixou assustada no início do estudo foi ver o medo, como as pessoas estavam cheias de medo. E o medo, ele é o medo, a preocupação, esse sentimento, na minha opinião não, fisicamente falando, ele é o condutor, ele é a cama perfeita para a desgraça. É como o medo tá para a doença, para esse vírus no caso, do mesmo jeito que a água tá para a eletricidade. É o condutor. Gente, isso para mim é tão claro, tão claro, tão claro, que é muito importante a gente sentir sentimento bom, principalmente agora que as pessoas estão aterrorizadas, estão cheias de sentimento ruim, cheias de sentimento de medo, cheias de sentimento de raiva por tudo que está acontecendo, de indignação. Isso tudo é olhar para o mal, é olhar para o mal. E quando a gente olha para o mal, é que nem no Senhor dos Anéis, quando ele olha, o mal consegue olhar para ele, né? Quando ele bota o anel, ele cria, ele estabelece essa conexão com o mal. Do mesmo jeito que ele consegue enxergar o olho que tudo vê, aquele olho que tudo vê, o olho também consegue enxergar a localização dele, cria uma conexão. E é exatamente isso, quando a gente olha para o ruim, a gente estabelece uma conexão com aquilo, a gente fomenta aquilo, a gente dá vida para aquilo. Entende? Então, se a gente se o negócio não tem vida e a gente dá vida, se o negócio já está acontecendo, a gente fortalece ainda mais. E aí, assim, só para quem... E aí, existe duas coisas. Uma coisa é entender isso, que já é bastante, que já dá muita força para deixar de sentir. Mas é difícil deixar de sentir quando a gente é tocado por aquilo. Então, uma outra coisa que me faz estar muito bem nesse período eu acredito que o planeta Terra, ele chegou no seu limite. Então, ele precisa mudar. As coisas precisam mudar. E ou acontecia uma coisa desse tipo do que está acontecendo, ou acabava tudo. Né? Na verdade, o planeta Terra tá acontecendo várias coisas físicas. Aí eu também vou fazer um outro vídeo para falar sobre isso. Mas coisas bacanas. Que, que confirmam, que me fazem, que me trazem informações para achar, para chegar na conclusão que eu cheguei. Que é o que eu acredito, que muitas pessoas acreditam também. Que o planeta Terra decidiu se limpar, decidiu sair desse mundo de 3D, né? Ele vai passar para a quinta dimensão, que vai ser um mundo muito mais... Esse mundo que a gente sempre quis, um mundo de igualdade social, um mundo de um sistema ecológico. Eu acredito que isso vai acontecer, na verdade já começou. Assim como na vida pessoal,
por exemplo, assim como na minha vida, quando eu comecei a imaginar a vida dos meus sonhos e a limpar os sentimentos ruins que eu estava sentindo, que isso foi antes, que eu também tenho que contar sobre isso, como eu comecei, como eu entrei nesse processo. Que isso foi antes dessa situação toda de transtorno mental, como na minha vida precisou acontecer uma ruptura de várias coisas para que o novo renascesse, eu acredito que isso está acontecendo a nível planetário agora. Tá? Vai para o novo renascer, porque a gente quer que aconteça, todas as coisas boas acontecerem. Eu faço tanta analogia na minha cabeça, eu tenho vontade de falar tudo. Mas é a coisa da morte e ressurreição. Para mim, o significado maior da morte e ressurreição de Jesus é esse ensinamento, que para renascer não existe renascimento sem morte. Não existe. Então, na verdade, toda morte, ela implica um renascimento. Né? E, na verdade, a morte é uma coisa ótima. Eu morri em muitos aspectos para poder renascer como, na verdade, eu sou. Mas eu tive que matar partes de mim que não estavam congruentes com o que eu sou de verdade. Então, é isso que está acontecendo agora. Uma morte, está acontecendo uma desestruturação de um sistema que não funciona e que a gente tem milhares de provas que esse sistema não funciona, para um sistema que funciona renascer. E isso não é um mar de rosas, não é assim como na nossa vida. Né? Não é um mar de rosas, não é um paraíso, é o caos que antecede a ordem. Como é que a gente pode... Então, assim, tudo isso é pro bem. Tudo isso é pro bem. É muito melhor que esteja acontecendo isso, que o planeta se limpe, que a gente aprenda várias coisas com essa situação, várias coisas importantes que foram deixadas de lado com todo esse sistema capitalista. Tudo isso eu acho que é fundamental, eu acho que é maravilhoso, eu acho que tem muita coisa boa vindo por aí. Agora, não a fase de transição, ela é uma fase muito difícil, é uma fase de dor, é uma fase de resistência, é uma fase de esperança. E a gente pode ajudar, ou piorar tudo isso. E como é que a gente ajuda? Para que essa fase de transição seja o menor possível e que seja o menos difícil possível. A gente pode ajudar mantendo sentimentos bons, porque se o meu campo eletromagnético aqui, o que está em volta de mim, é só uma ondinha boa, só de ondas de sentimentos de alta vibração, eu já não estou alimentando a parte ruim, eu já não estou espalhando coisa negativa, estou espalhando coisa positiva. Isso já muda o meu entorno. Se tem uma pessoa que está mais ou menos perto de mim e que ela está média, eu já puxo ela para cima. E se eu tô mal, eu já empurro ela para baixo. Quer dizer, a gente vai levantando, com a nossa vibração, a gente vai levantando tudo que está em volta. E ter um sentimento positivo em relação ao futuro. Se todas as pessoas hoje, todo mundo só sentisse coisa boa e tivesse um sentimento positivo em relação ao futuro e vislumbrasse um futuro que a gente sempre sonhou, todos os problemas se acabariam na questão de horas. Mas como tem muita gente ainda vivendo no medo, vivendo na raiva, no julgamento, aí ainda redobra a nossa importância, onde a gente precisa pesar muito mais para o lado do bem, muito mais para o lado do bem. Então, é isso que eu convido vocês a fazer. Nesse momento tão especial, não se deem, é o futuro do planeta, o futuro, é o nosso futuro que está em jogo, é o futuro do todo, do planeta, né? E então eu convido vocês a partir de hoje, só emanar coisa boa para o planeta. Não se permitir sentir coisa ruim, pequena, em detrimento do bem-estar do planeta, entendeu? Porque de repente eu
vou me permitir aqui sentir um monte de coisa ruim e o que está em jogo é uma coisa muito maior. Então, assim, pensando no futuro da humanidade e do planeta, vale a pena, sim, a gente deixar um pouquinho as nossas questões pessoais de lado e para acelerar um pouco esse processo aí, esse processo ruim passa logo, né? E óbvio que isso vai respingar na nossa vida pessoal. Se a gente passar um momento aí sem sentir tanta, tentando se policiar para não sentir tanta coisa ruim pelas nossas dores pessoais, isso vai ajudar o todo, vai, mas também vai nos ajudar, que vai acabar que faz esse processo que eu fiz. Então, é isso. Sintam coisa boa, imaginem o futuro que vocês querem ver, né? E tudo vai dar certo. E vocês vão ver, tá acontecendo um monte de coisa. Eu vou fazer também um vídeo para falar sobre isso, tudo que está acontecendo no planeta Terra de físico, que não sou eu que estou dizendo, que são, enfim, são coisas que são medidas e a gente está caminhando para um lugar muito bacana, muito bacana. Conto com a ajuda de vocês para a gente co-criar um mundo dos nossos sonhos. O mundo dos nossos sonhos. Porque tem muita gente que, assim como eu, já nasceu com esse querer, né? Desse mundo que a gente aprendeu que era utópico, que era impossível de acontecer. E tanto não é impossível que ele tá aí explodindo, tá chegando já. Beijo!